Olá, meu nome é Caríola, sou psicóloga, atuo na Unimed, na medicina preventiva, no Núcleo de Atenção Integral à Saúde. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a internet, em comemoração ao dia dela, no dia 17 de maio. Vamos falar em alguns pontos principais, como a gente percebe ela na nossa vida, que já não é mais novidade, já faz parte, né, da nossa vida e nos abre grandes possibilidades. Então a gente vai falar um pouquinho de ansiedade, desse bombardeio de informações que muitas vezes a gente percebe, né, a nossa saúde emocional, juntamente com as redes sociais. Então a gente vai falar em alguns pontos principais, tá bom? Como que a gente consegue perceber se a gente está ansioso, né? Se ela nos causa uma certa ansiedade. A gente está falando de um hábito, né? A gente já trabalha com a internet, a gente tem a nossa vida pessoal ligada à internet, são diversas situações, né? Então a gente está falando de um hábito, né? E todo hábito que é em excesso, ele nos faz mal, ele nos prejudica. Então é a partir daí que a gente tem que estar pensando como a gente está desenvolvendo esse hábito, né? Porque um hábito ele é prazeroso, a gente deseja que seja algo saudável, que nos acrescente, que nos faça bem. Mas o prazer pode ser transformado em ansiedade, em estresse. Então a gente precisa ter um pouquinho desse olhar. Muitas vezes a gente percebe em sintomas, né? Então, assim, a ansiedade ela é um pouco subjetiva, individual de cada um de nós, mas a gente consegue perceber. Eu não tô me sentindo bem, eu tenho uma angústia, eu preciso extremamente estar conectado, eu deixo de fazer algumas atividades em função do meu celular, de estar conectado à internet. Então, esses são alguns pontos que a gente pode perceber. Tudo em excesso a gente sabe que nos faz mal. Então é esse olhar que a gente precisa ter. Acredito que hoje a gente também tem esse conhecimento de ter a necessidade de muitas informações. Então a gente tem que estar conectado a tudo, né? Então a gente não tem o controle da internet, no que vem, né? A gente abre ali e tem um leque de informações, de possibilidades, mas a gente tem um controle de nós, né? Então a gente precisa ter esse limite. Todos nós temos um limite. Colocar algumas regras, né? Eu preciso desenvolver outras atividades também. Eu preciso estar conectado com pessoas também. Então eu preciso ter outras vivências. Então isso é bem importante, né? A gente conseguir ter esse limite, esse controle, né, dessas informações. O que é bom para mim? Eu preciso realmente de todas essas informações. Quando a gente lembra também das redes sociais, eu sempre penso que a gente precisa ter em mente assim, como que é a socialização, né? A internet ela veio como uma ferramenta, mas ela não é única. A gente tem outras possibilidades de socialização. Acho que um exemplo bem importante para ficar mais claro é nas refeições, né? Assim, ultimamente se percebe que a gente nem pensa mais e nem vivencia mais esse momento, né? Então, assim, eu fico conectado na internet, eu estou ali com as minhas questões, vendo diversas coisas, seja pessoal ou profissional, e comendo ao mesmo tempo. Só que eu não sei, né, de que forma eu estou fazendo isso. Como que eu me alimento? O que que eu comi? De que forma que eu fiz isso? Né? Então, esse é o excesso que eu falei anteriormente. E outras questões importantes da internet, eu acho que é a questão de analisar a nossa saúde emocional e como a gente lida também com as redes sociais, né? Então, tem algumas coisas que a própria psicologia, daqui um pouco, se as pessoas estão notando que alguns excessos estão me prejudicando, que a gente sempre tem que ter esse olhar. Se prejudica a minha vida, eu preciso de ajuda. E às vezes é super importante procurar um profissional, um psicólogo, para estar muitas vezes percebendo, né, que ponto essa ferramenta está atingindo a minha vida.
Então, uma das coisas bem importantes que a gente lembra é que é nosso, do ser humano, a necessidade de ser notado, né? De ser visto, com certeza, somos né, um ser social, mas que ponto que isso, né, está para cada um? Então, eu preciso desse olhar do outro, dessa aprovação, né, para me reconhecer como sujeito. Tem que ter muito cuidado, né, com isso. Até um ponto é normal, natural, saudável, né, essa aprovação, né, eu querer ser notado, mas chega um momento que eu não tenho que ser somente desta forma, né? Eu preciso trabalhar a minha autoestima, eu preciso ser seguro comigo mesmo, eu preciso eu me gostar, né? É importantíssimo esse olhar do outro, mas também é muito importante o meu eu, né? Eu estar bem comigo mesmo. Então, se eu estou confuso, se eu estou percebendo prejuízos, desconectada comigo mesmo em função desse uso excessivo da internet, de como que eu estou lidando com ela e com a minha vida, né? De muitas vezes estar numa socialização, numa confraternização, mas eu só me preocupo na questão de postar a foto. Eu só fico bem se eu coloco esse momento que eu estou vivenciando e não aproveito ele na sua essência, é algo que pode me prejudicar ali na frente ou já está me prejudicando. Então, isso às vezes é só visto pelo profissional e sentido, né, por cada um de uma forma. Então, eu tenho que ter muito esse cuidado, né, essa autoafirmação, da onde que vem, será que eu preciso dela todo o tempo? Das perguntas que eu percebo também que os pais mais se fazem é em que situação que a gente pode diagnosticar, né? Fazer essa leitura que o filho está, né? Tanto criança quanto adolescente, se ele está viciado ou não na internet. Então a gente pode estar pensando em algumas questões assim bem importante, que é comportamento. A gente tem que observar o nosso filho, né, a pessoa ali que a gente convive, às vezes não é filho, às vezes é um sobrinho, né, um primo, tem que estar observando através do comportamento. Eu faço essa leitura através do comportamento dele. Bom, eu conheço meu filho, ele é dessa forma, ele se comporta, né, assim, e agora ele está diferente, né? Então, isso é bem importante, né? O vício, essa dependência, é quando a gente tem ali uma questão assim importante que é quando eu me desconecto, eu sinto muita falta, né, dessa vida online. Eu não tenho mais interesse por outras atividades, né? É uma sensação de angústia quando eu estou desconectado, né? Eu não me sinto bem, não me sinto feliz se eu não postar algo ali na minha rede social. Então, eu tenho que me sentir bem em outros momentos, né? Eu não posso fazer só para a internet, só para a rede, né? Eu tenho que me sentir bem com outras atividades. Então, eu acho que isso é algo que os pais têm que estar atentos e observando, né? A mudança de comportamento e muitas vezes esses sintomas, né, que vão aparecendo. Né, eu comia bem, tranquilo, saudável, agora eu tô comendo excessivamente, né, aquela criança tá tendo um outro hábito, né, conversava muito, falava, agora ela tá muito quieta. Então, esses são alguns sinais para mim estar observando se a internet tá no sentido de prejudicar aquela criança, aquele adolescente, né? Então, isso é bem importante. A conversa, o diálogo dos pais, né, com esse filho é muito importante, né? Eu preciso me conectar e eu acho que isso as crianças e adolescentes estão com uma facilidade maior virtual do que com as interações, né, ali realmente saudáveis, né, e próximas. Então a gente precisa equilibrar tudo um pouquinho, né, de cada coisa e muito mais cuidado com as crianças e os adolescentes. Quando a internet ela se torna algo maior, é que a gente tem que ter esse cuidado.
né? E daí dá uma freada, que a gente também precisa de várias outras atividades. Então, isso que é o mais importante.